Você se importa de contar como foi seu ensino médio, se foi em escolas públicas, se foi particular, como que foi? Então, eu sempre estudei em escola particular. E o que fez você ingressar na faculdade de Direito? Sempre foi algo que você quis ou foi um plano B? E a sua faculdade? Você fez particular, foi na Unig, né? Se eu não me engano. Lá, você preferia os estágios na área civil, na área criminal? Como que era? Você já sabia em que área você queria trabalhar? Sim, eu me formei na faculdade Unig e lá eu gostei bastante porque tinha uma interatividade muito grande com o público. No núcleo de prática jurídica, né, eu fazia à noite, já estagiava num escritório que era civil, né, civil, consumidor, família, era o que mais aparecia. E lá no Exajur, né, que foi onde que eu estagiei na faculdade, apareciam muitas causas trabalhistas, civil, consumidor, família, mas aquele que eu mais gostava raramente aparecia, que era o criminal, né? Aquele que fazia os nossos olhos brilharem. Era muito difícil aparecer, né? Quase que raro, se não me engano, eles não pegam criminal. Mas, enfim. E começou a aparecer nesse escritório que eu estagiava, que hoje, né, juntamente com o meu sócio, nós temos um escritório nosso e onde a gente consegue tá pegando essas causas criminais, né, e seguindo com o nosso sonho. Como você vê o futuro da advocacia criminal no Brasil? Você acha que o sistema ainda vai mudar? Se tem chances de melhorar? Se você acha que vai piorar? O que você acha? Então, eu acredito que a advocacia criminal tem a tendência a melhorar sim, né, com o passar dos anos, assim como a gente tem a esperança de que tudo vai dar certo. O âmbito criminal é um âmbito que, acredito eu, que é o que mais cresce hoje em dia na advocacia brasileira. Infelizmente, né, temos muitos casos de feminicídio, lesão corporal, Maria da Penha, né, que engloba tudo isso. E também temos muitos casos de estelionato, que hoje em dia com a tecnologia, né, vem crescendo cada vez mais. E eu acredito mesmo fielmente que daqui para frente vão ser criados novos projetos de lei, emendas constitucionais que melhorem, né, essa questão criminal, que melhorem daqui para frente a segurança do povo brasileiro, né? Essa é a esperança que eu acho que todo criminalista tem, assim que os direitos não sejam mais lesados, que o direito de ir e vir não seja lesado, que o direito também da pessoa, né, que está presa seja cumprido, porque muitas das vezes na prisão, né, na cadeia, o preso não tem aquela qualidade que ele deveria ter, apesar de muitos achar que não. Então, enfim, são várias vertentes que a gente, no âmbito criminal, tende a lutar todos os dias por elas, que acredito que daqui para frente vai sim ter uma mudança. E você, que atua na área, você acha que o direito penal ele é justo para todas as classes sociais? Ou ele trata as pessoas de forma diferente mesmo perante um tribunal? Então, eu só posso responder essa pergunta com base naquela vivência que eu tenho, né? Então, há aproximadamente 2 anos e meio atuando na área, juntamente com o meu sócio. A gente teve bastante êxito. Perdemos algumas, que é normal para qualquer advogado. Entramos com recurso. Mas de todas as vezes foi bastante justa, foi bastante limpo e claro para ambas as partes o que ficou decidido. Então, assim, de fato, pra gente, a justiça ela é limpa, clara e honesta, entendeu? Tem sido. Eu não posso falar de casos de colegas, não posso falar de casos, né, que não são meus, que não competem a mim, mas sim, pra mim, na minha atualidade, na minha realidade, sim, a justiça tem sido bem justa, imparcial, né? E muito competente para aqueles que precisam de ter seus direitos reconhecidos. E como que você separa o seu lado pessoal do seu lado profissional
em casos complexos? Então, a gente tem que estudar bastante para poder encarar casos que são, que querendo ou não, né, podem vir a mexer com o seu psicológico. Ainda mais quando envolve pessoas conhecidas. Por exemplo, eu tive um caso que uma amiga de infância, não tão próxima atualmente, mas de infância, foi presa numa operação em uma empresa que vendia empréstimo consignado, né? A empresa não era legalizada, vendia empréstimo consignado, não pagava as parcelas aos clientes. E então essa minha amiga, ela era consultora nessa empresa. E aí a dona da empresa entrou em contato com o escritório, a gente foi pra saber do que se tratava. E quando chegou na delegacia, quem tava lá? Essa pessoa. Eu vi um rosto conhecido, falei, meu Deus. Fiquei com pena, porque tem uma filha pequena, né? E largou tudo que tinha pra trabalhar, pra dar um futuro pra ela, e aconteceu isso. Muitas das vezes o dono da empresa, ele não compartilha com os funcionários do que se trata de fato aquilo ali. Só manda fazer o que tem que fazer, dá a ordem, e eles fazem, né? Muitos precisam estar ali. Então, assim, quando eu vi, né, quando eu a vi na delegacia e depois no presídio, aquilo mexeu muito comigo, mas eu não sei como. Mas a gente se transforma, quando a gente tá atuando, a gente se transforma, a gente tem aquele pulso firme. E mesmo com ela chorando, desabando em lágrimas, eu pulso firme, consegui acalmá-la e falar, vou tirar você daí, dito e feito. 2 dias depois ela tava fora. Então, assim, tem que ter pulso firme, tem que literalmente entrar no personagem. E se for pra chorar, tem que chorar em casa, no chuveiro, não na frente do cliente. Acho também difícil a pergunta que eu vou fazer agora, porque eu sei que você é bastante profissional. Mas você já recusou algum caso por questão ética ou moral? Então, há quem diga que mulheres não pegam casos de agressores, né? Mas teve um em específico que de fato eu recusei, onde o agressor me procurou para poder defendê-lo. E a história era uma história muito chocante, era muito marcante. E por mais que eu saiba que o cliente não iria fazer nada comigo, enfim, eu estaria totalmente amplamente protegida. Eu, na verdade, eu senti medo de recusar, né? Porque pelo ato como ele praticou o crime contra a mulher, eu fiquei com bastante medo. Mas quando eu soube a história, quando me passaram de fato tudo que aconteceu com ele, eu só o acompanhei mesmo na delegacia. Falei que não teria como prosseguir com o acompanhamento dele até a custódia, enfim, até os outros procedimentos jurídicos que tem pós-custódia. Não teria como, porque fugia muito dos meus princípios éticos, né? Então eu expliquei à família que era um tipo de processo que eu não pegava, que eu fui, né, avisada que era algo totalmente diferente do que tinha acontecido, só fiquei sabendo quando cheguei na delegacia, enfim. Não prossegui com o caso, mas fui muito profissional na delegacia, deixei ele ciente de todos os direitos que ele tinha, de todos, de todos os direitos que tinha direito a um advogado, né? E assim, o que eu usei na justificativa foi um valor super exorbitante, que claramente eles não conseguiriam pagar, e que fugia um pouco do que eu faria, né? Então eu teria que pedir parceria para outras pessoas. Enfim, foi a maneira que eu encontrei de sair da situação, sem que eles levassem para o pessoal, ou então que direcionasse ao infrator, né? Então, foi isso que aconteceu. E você pode me explicar como que é o seu dia a dia? Você tem que estar sempre à disposição? Ou você, tipo assim, não, eu coloco um horário para mim, eu atendo de tal a tal horário? Ou não? Exemplo, um cliente te ligou de madrugada, você tem que ir, você vai? E se você for, você cobra um preço justo? Por exemplo, você cobra um valor de dia, se precisar ir, diferente do preço que você cobra à noite? Então, o que acontece? Como a gente atua muito para empresas, e algumas dessas empresas não são legalizadas, existem algumas denúncias feitas pelos clientes, né, que são lesados por essa empresas. E aí, até na semana passada, houve uma operação numa das empresas que a gente atuava, e a gente teve que comparecer na delegacia. Era meio-dia, o telefone tocou, a gente saiu do escritório e foi direto à delegacia. Cobramos o valor justo,
por sair do escritório ao meio-dia, sem almoço. O que aconteceu? Eram 50 pessoas presas. Ou seja, a gente saiu da delegacia, era umas 5 da manhã. Então, o valor que cobramos não chegou, né, ao patamar do trabalho que nós tivemos durante a madrugada inteira, até porque a gente não sabia muito bem quantos presos ao certo tinha sido. Enfim, então é muito difícil precificar nesse momento, mas na mesma semana, um dia depois, nós tivemos outro caso. Isso era 8 da noite, o telefone tocou para irmos na delegacia 35DP, na Gávea. Daqui a gente saiu e foi para essa delegacia. E aí cobramos um valor justo, porque já estávamos em casa, cada um, né, no seu devido traje de dormir, que teve que dar um pulo da cama, trocar de roupa e ir direto para a delegacia. Então, assim, cobramos um valor justo. O valor, ele varia muito do caso, varia muito da situação. Acredito eu que se eu tivesse noção de que seriam 50 presos, eu não teria cobrado o valor que cobrei. Mas acredito que a gente caminha assim, né? Na honestidade, trabalhando bem transparente com os nossos clientes. Então, todo dia é um novo dia. E se tiver que acontecer, tipo, agora, de alguém me ligar, com certeza eu vou. A gente vai pra delegacia e vai fazer o nosso valor, o nosso preço. Que conselho você daria para quem quer seguir essa carreira? Você indicaria as pessoas para seguir essa carreira? Ou você falaria, não, vai para um trabalhista, outra área? Ou você recomendaria? Então, sendo bem sincera, eu sou uma pessoa muito otimista, só que eu sou uma pessoa muito verdadeira. Eu exponho sempre o lado bom e o lado ruim. Então, quando eu vou dar um conselho para qualquer tipo de assunto, eu exponho os dois lados e apresento, né, a minha experiência. Enfim, eu aconselharia essa pessoa a seguir o sonho dela, porque estar numa área do direito que não te agrada é a mesma coisa de não amar o que faz, né? Então, assim, se o sonho dessa pessoa é o criminal, não é fácil, tá? Você precisa dedicar muito tempo a isso, precisa estudar muito para isso, porque às vezes é a vida de um pai que tá em risco, é a vida de uma mãe, né? Enfim, e então a pessoa precisa se dedicar muito, saber perder e ainda mais saber ganhar. Saber ganhar é muito mais precioso, né, para você saber lidar com as suas vitórias do que com as derrotas, porque você não pode acumular aquilo e se sentir melhor que todos, porque tem um dia para tudo, né? Enfim, então a área criminal ela é feita de altos e baixos, é literalmente uma montanha russa que você precisa lidar todos os dias. Abrir mão da sua vida, abrir mão da sua família, do seu lazer, porque muitas das vezes você vai estar no lazer e você vai ter que estar pronto para sair dali, entendeu? Então, assim, tira um pouco da sua vida, da sua privacidade, mas é algo bom que daqui para frente, né, tende a melhorar cada vez mais e com certeza se aposentar mais rápido. Thaís, muito obrigada por você participar. Você, sempre digo dizendo, você é um exemplo. Seu jeito de falar, o seu pensamento é perfeito. Muito obrigada mesmo. Sempre que você precisar, eu tô aqui. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Senão, já ocupei demais seu tempo. Obrigada, tá?